Minhas amigas e meus amigos, durante anos e anos, o Blog da Cidadania foi o único canal do YouTube que não pedia doações. O resultado foi termos equipamentos antigos, com reclamações sobre som e imagem e dificuldade imensa para fazer matérias melhores por falta de uma equipe mínima. Então pedimos a você que, na medida do seu bolso, faça-nos uma doação. Você viu como melhoramos a nossa programação graças ao seu apoio. 100, 50, 10, 5, quanto você achar que pode ou deve doar a quem apoia o seu ideário político. Doar é uma ação política nobre e madura que engrandece o doador. Se não tiver condições financeiras, porém, você já nos apoia com a sua audiência. Se considerar nos apoiar, use o QR Code ou a chave Pix que estão na sua tela. Me parece que se o governo Trump impuser sanções ao judiciário brasileiro, isso vai empurrar o Brasil, o Estado brasileiro, para um conflito com os Estados Unidos. O governo brasileiro já disse que vai ter que reagir. Não quer, não está buscando essa briga, não está buscando esse conflito, mas vai ser empurrado a isso, né? Então eu imagino que o governo brasileiro já disse que haverá reações, já disse ao governo americano, e o Supremo também demonstra isso. Então, para mim, me parece muito lógico que se essas sanções vierem, o Supremo sobe o tom, né? E eu não sei se isso pode justificar uma prisão preventiva do Bolsonaro. O ex-presidente inelegível teme que os Estados Unidos apliquem sanções ao ministro do STF por duas razões muito boas, a eleitoral e a penal. Se existe hoje alguém que não tem o menor interesse em que os Estados Unidos adotem sanções reais contra o Brasil e, sobretudo, contra o seu poder judiciário, é Bolsonaro. Aliados dele garantem que está chamando o filho Eduardo de idiota por fazer os Estados Unidos atacarem o STF e, com isso, unirem o tribunal em torno de Moraes. A razão é muito simples. A primeira é de que o Supremo vai se vingar em cima do Bolsonaro, acelerando e intensificando a punição a ele. A segunda é que os Estados Unidos atacarem o STF ajuda Lula na sua campanha pela reeleição. Antes de mais nada, vamos ver essa coluna de Rui Castro, jornalista, escritor, autor das biografias de Carmen Miranda, Garrincha e Nelson Rodrigues, além de membro da Academia Brasileira de Letras. Ele explica com bom humor por que Bolsonaro sabe que o filho é um idiota e Donald Trump também. Veja só, o título é Trump sabe que Eduardo Bolsonaro é um idiota, mas sabe também que ele é útil no seu programa de fazer do mundo um grande McDonald's. Há anos, quando teve seu nome cogitado para embaixador do Brasil em Washington, Eduardo Bolsonaro não quis apresentar seus créditos em relações internacionais, política, econômica e domínio da história. Justificou seus méritos para o cargo alegando já ter fritado hambúrguer nos Estados Unidos. O Itamaraty tremeu. Que outro representante brasileiro junto ao governo americano, em 200 anos de história entre os dois países, já teria feito isso? Joaquim Nabuco? Oswaldo Aranha? Carlos Martins? Walter Moreira Salles? Vasco Leitão da Cunha? Os arquivos da instituição dispunham de farto material em que esses homens aparecem graves e adequadamente vestidos, em recepções oficiais ou reuniões na Casa Branca, com presidentes como Woodrow Wilson, Franklin Delano Roosevelt ou John Kennedy, mas não dispunham de nenhum, mostrando-os atrás de um hambúrguer em óleo quente, virando-o para cima e para baixo com a escumadeira e, tendo decidido que estava no ponto, aplicando-o entre dois pães, escoltado por competente salada. E o que dizer do cheeseburger? Eduardo Bolsonaro fez seu pós-doc na especialidade. Nabuco, Aranha e os outros podem ter conduzido com segurança o Brasil nos Estados Unidos em momentos difíceis para o mundo no século XX. Crises econômicas, conflitos políticos, guerras mundiais. Mas como se comportariam diante de uma simples chapa quente? Saberiam o ponto exato da temperatura do óleo? Avaliar o grau de moedura da carne? E o que dizer da quantidade de pepino e cebola na guarnição? Fariam questão de ketchup gourmet? Não.
Só Eduardo Bolsonaro estava à altura de tais exigências. Os fados, no entanto, não permitiram que prestasse esse serviço ao país nos Estados Unidos. Talvez por isso tenha ido para lá do mesmo jeito, para anunciar o governo americano como mentiras sobre o Brasil e sugerir-lhe medidas que afrontam a soberania nacional. Donald Trump sabe que Eduardo Bolsonaro é um idiota. Mas e daí? O mundo logo será um grande McDonald's. Pois é, a cautela do entorno de Bolsonaro sobre a possível sanção dos Estados Unidos a Moraes é muito grande. A despeito do furor da militância, aliados do ex-presidente têm evitado comentar o assunto. Em claro recado a Moraes, do STF, Trump anunciou nesta semana que aplicará sanções contra autoridades estrangeiras que tentem censurar cidadãos americanos ou residentes nos Estados Unidos. Moraes abriu recentemente um inquérito contra o deputado Eduardo Bolsonaro por tentar intimidar autoridades que investigam crimes relacionados a Jair Bolsonaro e outros bolsonaristas. Um ex-assessor de Trump, Jason Miller, chegou a marcar o ministro em uma publicação no X, antigo Twitter, em que falava das sanções. Desde o anúncio feito pelo governo Trump, o entorno do ex-presidente tem evitado comentar o imbróglio. Ao Radar, coluna da revista Veja, interlocutores do PL disseram que a cúpula da legenda colocou as barbas de molho e que tem medo de possíveis cassações caso se envolva no entrevero. Na última semana, Moraes ameaçou prender o ex-ministro Aldo Rebelo, que foi ouvido no STF como testemunha em defesa na ação em que o Supremo investiga Bolsonaro e outros réus por tentativa de golpe. Segundo interlocutores do Partido Liberal, o entrevero com Rebelo e a recente condenação de Carla Zambelli acenderam um alerta na legenda. Muito bem, mas e como é que as sanções contra Moraes podem ajudar o governo Lula? O governo Lula prepara reação à eventualidade de não ser só conversa fiada essa história de sanções contra o STF, contra o Moraes. No caso de um conflito maior, o plano será colher dividendos eleitorais do ataque ao STF e ao Brasil. Por quê? Porque pesquisa recente mostra que 55% dos brasileiros desaprovam o governo Trump. Levantamento do IPESP revelou ainda que 47% dos brasileiros não estão satisfeitos com a resposta a tarifas impostas pelo americano. Então, minha amiga, meu amigo, veja bem, esse sujeito está sendo quase tão odiado no Brasil quanto ele está sendo odiado nos Estados Unidos. Em questão de mais alguns meses, se associar a Donald Trump vai ser um mico total. O Brasil já odeia Trump com muita força e nos Estados Unidos está acontecendo a mesma coisa. Só que, como quem ele prejudica diretamente vive lá, o ódio ao Trump por lá vai ser maior do que aqui. Mas aqui não vai ser pequeno, já é muito grande, a grande maioria detesta o Trump. E os que apoiam Trump são apenas 30%. Ou seja, uma maioria esmagadora dos brasileiros odeia esse sujeito e dizer na campanha eleitoral que ele apoia o candidato da extrema-direita, seja o Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro não vai ser, mas seja o Tarcísio, seja quem for, vai tirar muito voto. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.